Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PFSense Core com a terceira aula, a primeira aula do módulo 1. No decorrer dessa semana eu não tive tempo para colocar as aulas, então haverão semanas que eu vou colocar mais aulas durante a semana e outras eu vou colocar as aulas somente no final de semana. Mas a ideia é manter o planejamento de entregar todo o conteúdo desse curso nos vídeos aqui no YouTube até a primeira quinzena de dezembro. Então ainda estou mantendo planejado. Porém, haverão semanas que o canal vai ficar um pouco mais silencioso e outras que eu vou ter mais tempo para colocar o conteúdo. Então estou respondendo aí alguns e-mails que eu recebi perguntando quando que as aulas continuariam, até em comentários dos próprios vídeos. Nos vídeos anteriores eu falei sobre as configurações de setup de instalação do PFSense e como selecionar um hardware, dando uma ideia ali de como fazer o dimensionamento. E hoje eu vou falar sobre as configurações iniciais e talvez essa aula esteja mais endereçada àqueles que realmente estão começando com o PFSense ou têm pouca experiência e familiaridade com a ferramenta. O que o PFSense entrega de saída para nós? Ele entrega o serviço de DNS e DHCP. Veja aqui que eu tenho o IP entregue pelo PFSense da classe 192.68.1 com o range de 100 a 200. Como a minha máquina é a primeira máquina, então ela pegou o IP 100. Veja que o DHCP é o próprio PFSense e o DNS também é o próprio PFSense. Então esses dois serviços já são entregues pelo PFSense. Na configuração inicial eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como que você vai escolher, se você vai usar o do PFSense ou se você vai usar um outro serviço externo. No primeiro acesso no PFSense é natural você receber essa comunicação do browser falando que a sua conexão não é particular. Isso acontece porque o PFSense usa um certificado digital para o acesso HTTPS, que é um certificado autoassinado gerado por ele mesmo. Como o browser não conhece a unidade certificadora que gerou esse certificado, você vai receber essa mensagem, mas não se preocupe, a gente vai falar sobre ela na próxima aula, quando eu for falar de usuários e certificados. Eu vou avançar e vou continuar aqui em seguir, não seguro, e eu vou conseguir acessar a tela do PFSense. O usuário é admin e a senha padrão é PFSense. Quando você faz o primeiro acesso, você vai cair aqui no Setup Wizard, que você também pode acessar em System, Setup Wizard, você vai cair na mesma tela. Eu vou fazer a configuração inicial aqui pelo Setup Wizard e depois vou acessar alguns menus para a gente falar sobre outras configurações. Vou clicar em Next. Primeiro step, a NetGate oferece o serviço dela. Como eu falei nos vídeos anteriores, é uma maneira que ela usa para poder monetizar o PFSense e assim manter o código aberto e manter o código estável para que todo mundo possa usar e se defender sem ter que pagar nenhum tipo de licenciamento. Vou clicar em Next. A primeira configuração que eu tenho é o nome, eu vou colocar o nome que eu quiser, vou colocar o nome de Firewall no hostname e aqui em domain é importante se você tiver um ALDAP com Samba ou uma rede de domínio Active Directory que você coloque o mesmo domínio que você distribui para as máquinas. É muito importante distribuir sufixo DNS para as máquinas via DHCP. Quando você tem o Microsoft Active Directory, que você faça isso pelo próprio serviço de DHCP da Microsoft, para que você possa fazer o registro dinâmico dessas máquinas no DNS vinculado ao Active Directory. Então isso é uma boa prática da Microsoft, tá? Vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Eu já tenho uma aula de DNS falando aqui no canal também, se não me engano está na playlist de Firewall como serviço. Acesse a aula de DNS, eu falo bastante sobre o tema lá. Aqui abaixo eu posso configurar outros DNS externos, mas eu não vou configurar. E aqui, Override DNS, eu poderia usar o DNS que eu vou receber no DHCP na interface WAN para fazer a resolução de nomes, mas eu também não vou usar. Nesse primeiro momento eu vou usar o DNS Resolver, que é um serviço nativo que já vem built-in aqui quando você faz a instalação do PFSense. Aqui em Time Server Hostname você pode colocar os NTPs aqui para deixar o relógio correto. Isso é muito importante, principalmente para a parte de logs. E no Time Zone você vai selecionar o Time Zone de acordo com a sua região. A minha região é América São Paulo. Vou selecionar e clicar em Next. Aqui eu tenho a primeira configuração, que é a interface WAN.
Eu vou deixar a interface WAN, nesse primeiro momento, como DHCP, mas é muito importante que você configure IP estático, mesmo que for o IP de rede interna. Porque se o PFSense reiniciar por algum motivo, você pode trocar o IP, aí você pode perder referência como configurações de DMZ em um roteador, apontando para o PFSense, por exemplo. Então é muito importante que você pegue um IP que não esteja no escopo que está sendo distribuído na interface WAN ou no roteador que vai entregar DHCP na interface WAN e coloque IP fixo. Nesse primeiro momento eu vou deixar como DHCP. Aqui eu tenho configurações que vão criar duas regras de firewall. Essas regras elas estão associadas a evitar tráfego de rede privada na interface WAN. Porque na interface WAN você geralmente vai ter um IP externo, válido na internet. Então não é comum você receber tráfego de rede privada nessa interface. Então o PFSense já coloca essa funcionalidade para evitar spoofing, por exemplo. Eu vou desabilitar porque eu vou receber IP de rede privada nessa interface para esse laboratório, para essa aula. Então eu vou desmarcar, mas é importante que se você tiver um IP válido que você mantenha essas configurações ativas. Aqui eu vou deixar a configuração com o mesmo IP nativo ou padrão do PFSense. Ele vem o IP padrão 192.68.1.1, eu vou deixar esse IP e vou deixar a mesma máscara, mas aqui você poderia trocar. E aqui você troque a senha de admin. Eu preferencialmente uso outro usuário e não admin, mas se você vai usar o usuário admin, troque pelo menos a senha. Vou clicar em Next e vou aplicar aqui o Reload. Quando eu aplico, que eu clico em Reload, em background, segundo plano, o PFSense já está aplicando as configurações que eu selecionei e aqui ele avisa que o PFSense agora está inicialmente configurado. Quando eu faço via Setup Wizard, eu tenho algumas informações aqui, ele falando que você pode contratar o serviço de suporte da NetGate para o PFSense, para que você preencha uma avaliação anônima para ajudar a melhorar cada vez mais o PFSense. E aqui você tem recursos úteis que você pode acessar o website, você pode ver o fórum e assinar a newsletter do PFSense para que você possa ficar atualizado sobre o que está acontecendo com o PFSense. Check for Updates. Quando você clica em Check for Updates, você vai ser trazido para essa tela aqui. Daria a mesma coisa que eu clicar aqui em System e Update. Eu também iria vir para essa tela. Quando você vem nessa tela, se você tiver alguma atualização para fazer, eu recomendo que você aplique, porque é o ideal que você aplique antes de iniciar qualquer configuração ou mesmo qualquer instalação de pacote, para que você já dê a largada com a versão mais atual do PFSense. Agora eu vou para o dashboard inicial. Quando eu quiser ir para o dashboard inicial, sempre use como referência o logo PFSense ali, Community Edition. Você clica nele que você vai ser redirecionado para o dashboard inicial ou o painel inicial. Quando você acessa o painel inicial pela primeira vez, você vai receber um aviso aqui sobre como que você deve se comportar com o uso da marca PFSense. Você vai aceitar e aqui ele agradece e pede novamente para você fazer a avaliação para que a NetGate melhore cada vez mais o PFSense. Se você puder, desprenda alguns minutos para você poder responder. E aqui eu tenho a tela inicial, a gente já tinha visto essa tela no final da última aula. E aqui eu preferi fazer de novo toda a configuração inicial. Algumas coisas, principalmente para você que tem pouca experiência com o PFSense, aqui em System General Setup são as configurações iniciais, você também poderia fazer ela por aqui. Veja que nesse primeiro momento eu não tenho nenhum DNS Server configurado. Fernando, eu preciso configurar algum DNS Server aqui? Não, eu poderia configurar, mas nesse primeiro momento eu não preciso. Muita gente faz isso, né? Coloca um IP, se você tivesse dois links de internet, por exemplo, você ia colocar aqui a saída por um gateway e aqui a saída por outro, mas nesse primeiro momento eu vou trabalhar com o software que vem padrão no PFSense, tá? Vou mostrar para vocês isso na prática. Se você vier aqui no painel inicial, você vai ver que DNS Servers, o PFSense só tem ele mesmo, aqui 127.0.1.0.0.1. Para quem não sabe, é o IP de loopback que corresponde ao próprio PFSense. Se você vier aqui em Services, você vai ter dois serviços de DNS. Você vai ter o Forwarder, que é uma opção que você pode encaminhar as consultas que chegam no PFSense para os DNS que estão configurados aqui em General Setup. Então ele vai configurar, ele vai encaminhar as requisições para os DNS configurados aqui, ou você pode manter o Resolver, que é o software que vem habilitado por padrão com a instalação inicial do PFSense. Algumas vezes algumas pessoas reclamam e preferem
usar o Resolver, que também, o Forwarder, perdão, que também é um software bom, é um software um pouco mais leve do que o Resolver. O Resolver ele vai ter mais funcionalidades aqui que você pode melhorar, fazer um tuning, por exemplo. O Forwarder não, basicamente ele é um encaminhador de solicitações para os DNS que estão configurados aqui em General Setup. Como eu falei, procure o nosso conteúdo no canal de DNS, que eu falo bastante sobre isso, é uma aula só sobre DNS. E eu vou voltar aqui para General Setup, então eu vou trabalhar inicialmente com o serviço de DNS oferecido pelo próprio pfSense. Aqui eu tenho as configurações que eu fiz. Uma configuração importante, se você quiser colocar pfSense em português, aqui eu estou no Brasil, mas se você estiver em outro país, você pode selecionar o português aqui e ele vai fazer a tradução. Se eu selecionar português e aplicar, o pfSense vai carregar o idioma português Brasil, no caso eu selecionei o português Brasil. Quando ele aplicar, veja que ele já está com os nomes e com as configurações mostrando aqui todo o idioma aqui, ó, tudo as explicações estão em português. Eu particularmente, por preferência minha, prefiro trabalhar com o pfSense no idioma inglês, me sinto mais confortável com o idioma inglês. Outras configurações aqui eu posso mudar o tema, então veja que eu estou com o pfSense aqui com um tema claro, eu posso colocar ele com um tema dark, por exemplo, e aí eu mudo o comportamento do Firewall no que diz respeito ao tema que eu vou usar. Então você pode fazer esse tipo de configuração. Essa configuração não é uma configuração que vai mudar muita coisa, é mais a nível de preferência mesmo. Eu prefiro deixar o pfSense trabalhar com ele no tema padrão, eu não costumo mexer nesse tipo de coisa, mas é importante que se você quiser alterar, enfim, você saber aonde que você pode alterar a preferência desse tipo de configuração no pfSense, tá? Agora já tem aqui o tema padrão. Vou voltar aqui em General Setup ou Setup geral, se você tiver com o pfSense em português. E aqui eu tenho algumas outras configurações que nesse primeiro momento não são tão importantes. As que eu falei já vão atender muito o setup inicial. Esse aqui, lembre-se, é a configuração inicial. No decorrer das aulas nós vamos falar sobre diversas outras configurações. Outra configuração que eu quero mostrar que é importante é a configuração onde você habilita o serviço de SSH. Você vai vir em System, eu vou mostrar mais devagar, System, Advanced ou Avançado. Você vai descer a barra de rolagem. Descendo a barra de rolagem, você vai habilitar aqui Enable Secure Shell. Só vai fazer isso e vai salvar. Ele tem um tempo, então em segundo plano o pfSense está iniciando o serviço. Vai demorar um pouquinho para iniciar o serviço. Veja que ele aplicou a configuração. Vou clicar aqui e em background ele já fez a configuração das chaves e que ele gera para que eu possa acessar o pfSense via SSH. Eu vou abrir aqui o software de acesso para mostrar para vocês na prática. Então 192.168.1.1. Agora eu já estou apto a fazer o acesso no pfSense. Eu vou usar o usuário admin, a senha que eu troquei no setup inicial, e aqui eu tenho o acesso via Command Line Interface para poder interagir aqui caso eu tivesse algum problema com o acesso na interface web, por exemplo. Eu poderia vir aqui e fazer algumas configurações via Command Line Interface, via linha de comando, via console, direto aqui pelo terminal. As configurações iniciais que eu lembrei nesse primeiro momento são essas. Existem outras configurações de diagnóstico que eu vou falar no decorrer dos vídeos. Então, se eu for falar tudo hoje, vai ficar muito extenso. Então, essas foram as configurações que eu lembrei. Na próxima aula eu vou falar sobre o gerenciamento de usuários e o gerenciamento de certificados no pfSense. Obrigado e até o próximo vídeo.